Olá, meus irmãos, bem-vindos ao canal Ministério Palavra do Senhor. Vamos dar continuidade ao estudo da Bíblia, meus irmãos. Capítulos 3, 4 e 5 da carta de Tiago. Os três últimos capítulos, né? Tiago, ele começa, capítulo 3, falando sobre uma questão contundente, né? Até o dia de hoje, na igreja, né? Eu vou falar basicamente do nosso comportamento. Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Então, atenção aqui, é preciso ter cuidado. A gente que ensina, a gente que leva a palavra, tem que levar a palavra correta. Por isso que é necessário sempre estudar a Bíblia, é necessário sempre aprender. O único HD que fica cheio é o HD do computador e do celular. Nosso HD aqui não fica cheio. E é sempre necessário. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo capaz de dominar todo o seu corpo. Quando colocamos freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Todo homem, também como exemplo, tomem como exemplo os navios, embora sejam tão grandes e impelidos pelos ventos fortes, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, vou falar da língua agora, semelhantemente, a língua é um órgão pequeno do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um bosque é incendiado por uma fagulha simples. Assim também a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade, colocado entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso da sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Olha só, ele está falando da língua, falando da raiva, do impulso, falando da nossa tendência a expressar coisas ruins, né? Com a língua obedecemos o Senhor e Pai. Com ela também amaldiçoamos homens feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênçãos e maldições. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso podem sair da água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou videiros, figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não produz água doce. Você vê que eles estão falando aqui, outra vez o Tiago, ele coloca aqui, e coloca coisas da cultura de Israel naquela época, figos, né? E oliveiras, azeitonas. E ele vai falar dos dois tipos de sabedoria. Quem é sábio e tem entendimento entre vocês, que o demonstre por seu bom procedimento mediante as obras praticadas da humanidade que provém da sabedoria. Você não pode ser considerado sábio, ninguém é sábio, praticando más obras, né? Contudo, se vocês abrirem no coração inveja amarga, ambição, egoísta, não se gloriem disso, nem neguem a verdade. Esse tipo de sabedoria não vem do céu, mas é terrena, não é espiritual, mas é demoníaca. Você vê que não é o demônio que colocou nada lá dentro do coração da gente, que nós, por nossa natureza caída, se a gente não buscar o crescimento espiritual, transformar, como diz na carta aos Romanos, Paulo transformar de mente e coração, seja de vosso culto lógico racional, se a gente não for o sacrifício, se a gente não se der em holocausto essa vontade maligna, a gente não pode produzir bons frutos, nem é considerado sábio. Pois onde há inveja é a ambição egoísta. A gente precisa parar de entender, colocar o diabo como culpado da nossa vontade. É lógico que o diabo tem poder, mas ele não tem onisciência nem onipresença. Entendeu? Você, quando quer alguma coisa mal, sua intenção precede a sua ação. Mas a sabedoria que vem do alto, ela é antes de tudo pura. Depois, pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e bons frutos, imparcial e sincera. O fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores. O que Tiago está falando aqui, está falando primeiro dos frutos do Espírito Santo, o resumo dos frutos do Espírito. Segunda coisa, ele está falando aqui, está se referindo a Mateus, no Sermão do Monte, na logia do Sermão do Monte, ensinamento de Jesus lá, em Mateus 5, bem-aventurado, ou
Macários, que é a palavra grega para bem-aventurança, bem-aventurado, bem-aventurados pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Aqui tudo descrito aqui antes. Então, para ser chamado filho de Deus, tem que ter a premissa anterior, que é o quê? Compreensiva, pura, pacífica, amável, né? Depois vem a submissão a Deus. De onde vem as guerras contendo que há entre vocês? Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? A paixão não guerreia fora, nossa paixão, nossa maldade não guerreia fora, ela está no coração da gente. Nós somos caídos e maus por natureza. Jesus, quando a gente aceita, nos reconcilia com Deus, nos tornando co-herdeiros do reino. É preciso entender isso, deixar claro. Deixar lá, o cara comete uma maldade, foi o diabo que tentou, tive um surto. Não, foi o diabo que tentou. Você está dando legalidade ao maligno para que você sofra a influência dele. Antes de tudo, a influência dele precede da sua vontade. Então, para deixar de... foi o diabo que fez mal. Não, foi não. Você que teve vontade de fazer mal. Adão comeu lá o fruto, desobedeceu a Deus, culpa dele. Não foi culpa da serpente. O mal está dentro da gente. É duro isso? É duro, mas para isso está aqui o Evangelho. O Evangelho, a palavra, ele penetra, como está escrito lá, divide ossos e medulas. A gente tem que expor o nosso coração, outra vez Mateus, para chorarmos com humildade, para sermos consolados e herdarmos o reino. Porque sem a fé em Cristo, sem a fé em Deus, continuamos sendo maus. Vocês cobiçam coisas e não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e fazer guerra. Não tem porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados para gastar em seus prazeres. Ou seja, Deus age com misericórdia quando não atende às nossas orações e não dá aquilo que queremos. Ele dá aquilo que necessitamos. E às vezes dá o que queremos para a gente sofrer ali uma correção, sofrer uma consequência daquilo que pedimos mal e sofrermos uma correção, voltarmos o coração para Deus. Então você vê que Paulo está narrando, Tiago está narrando, é porque Paulo escreveu os 13 cartas, né, que fica no automático. Tiago está narrando aqui. O que Tiago está narrando aqui? Ele está narrando tudo que procede do coração e da língua. A língua é uma representação do coração, do nosso espírito, na verdade. E está escrito: portanto, submetam-se a Deus. Eu acabei de falar, né? Resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o seu coração. Purifiquem o espírito, né? Transformar de mente e coração, metanoia, né? Entristeçam-se, lamentem-se e chorem. Troquem aquilo que eu falei bem-aventurados os pobres em espírito, bem-aventurados os humildes, bem-aventurados que choram, que serão consolados. Está falando aqui. Entristeçam-se, lamentem e chorem. Troquem o riso por lamento, a alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. A humildade de se humilhar, né? Irmãos, não falem um dos outros. Quem fala contra o seu irmão ou julga o seu irmão, fala contra a lei e a julga. Quando você julga a lei, não está cumprindo-a, mas se colocando como juiz. Há apenas um legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Mas quem é você para julgar o seu próximo? A gente não pode se fazer de Deus, se colocar no lugar de Deus. Ouçam agora, vocês que dizem. Você vê que é um ensino contundente para o nosso dia a dia, aplicável em qualquer tempo. A gente pode olhar isso aqui e falar assim: miserável homem que somos, que seres humanos que somos, né? Sem Deus. Ouçam agora, vocês que dizem: hoje e amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócio e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. Que é a sua vida? Vocês são como neblina que aparece por um pouco de tempo e depois dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos ou faremos isso ou aquilo. O que ele está falando aqui, meu irmão, é da brevidade da nossa vida, o que é descrito muito claramente em Eclesiastes. O capítulo 3 de Eclesiastes fala do tempo, né?
Mas aí a gente tem que entender, não é o tempo que está ali, o autor fala que vale a todo homem isso que Deus colocou aqui. Ao invés de pensar aquilo como o autor que esteja lá esteja com uma depressão, uma desilusão, não, a gente pode pensar o seguinte: a Deus pertence a vida, a eternidade, que Ele é a própria eternidade, a soberania sobre nossa vida, e encontrar que só existe vida plena em Deus. Ou seja, depois de analisar tudo, a gente vai perceber que isso tudo, o escritor está percebendo ali que aquilo tudo é efêmero e passa. Por isso que nós devemos estar sempre na dependência de Deus. Percebem como a Bíblia toda se conecta, se responde? Ele vai fazer advertência. Ouçam agora vocês ricos, chorem e lamentem, tendo em vista a desgraça que lhe sobreviverá. A riqueza de você apodreceu, as traças corroeram suas roupas. O ouro e a prata de vocês ferrujaram. Aqui está falando do dinheiro como o dinheiro como ídolo, né? E aí vai falar também, porque assim como morre rico, morre pobre. Tá? Portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Está falando da parousia aqui, vinda de Jesus. Outra vez. Vejam como o agricultor guarda que a terra produz a preciosa colheita e como espera com paciência até que virem as chuvas do outono e da primavera. Sejam pacientes, vocês fortaleçam o seu coração, pois a vida do Senhor está próxima. Ele está falando aqui da primavera, está falando da primavera aqui, está falando que a primavera é o florescimento, é a segunda vida de Jesus Cristo. Está falando aqui da parousia, comparando com uma primavera, com uma estação do ano, uma forma poética, né? E fala assim: irmão, não se queixem uns dos outros, para que não sejam julgados. Entre vocês, há alguém que está sofrendo, ou que ele ore. Há alguém que se sente feliz, que ele cante louvor. Entre vocês há alguém que está doente, que ele mande chamar os presbíteros da igreja para que estes orem sobre ele e o unjam com óleo, em nome do Senhor. A oração feita com fé curará o doente e o Senhor o levantará. Se houver cometido pecado, ele será perdoado. Isso tudo aqui, a maior parte é o pecado, é a oração, a melhor parte é o pecado. É lógico que Deus pode curar quem quiser, a hora que quiser, como quiser. Mas o perdão do pecado é a coisa mais importante da vida. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Quando ele fala aqui em óleo, meu irmão, minha irmã, ele não está falando no poder do óleo aqui. A gente pode entender duas coisas. Não está falando do poder do óleo. O óleo aqui significa é uma concretização, porque o hebraico trabalha muito, o judeu trabalha com a fé concreta, concretização da fé ali. Não é que ele está depositando a fé no óleo, mas a fé em Deus. É uma expressão aquilo ali. Mas também a gente tem que lembrar que o óleo ele é um dos remédios mais conhecidos da antiguidade, né? Ele é mencionado por Filo, por Plínio e pelo médico Galeno, né? Alguns acreditam até que Tiago esteja empregando esse termo no sentido mesmo medicinal, meu irmão, minha irmã. É interessante a gente observar e aprender a trazer isso para a nossa comunidade de fé hoje em dia. O teólogo, hebraísta e professor Luiz Saião, ele no seu livro, na Bíblia, Rota 66, ele fala uma coisa interessante e é para os nossos dias, né? Ele fala da língua, que é um órgão extremamente poderoso, apesar de pequeno e tão difícil de ser dominado. E ele é como fonte. Tiago diz que é necessária uma atenção especial porque ela parece um detalhe, mas está na origem de grandes problemas. As paixões, tudo é expressado aqui. A boca fala está cheio do que está no interior, né? Sepulcros caiados, que são expressos aqui, né? O cheiro da nossa decomposição espiritual está aqui, que só pode ser restaurado pela salvação em Cristo Jesus, né? E aí, diz que é capaz de destruir a pessoa e fala também do capítulo 4, questionando a atitude de se dominar pelo sentimento negativo de cobiça e de inveja, que geram desentendimento quando bastaria pedir adequadamente a Deus orientação. E o professor Luiz Saião está dizendo na Bíblia de Estudo, Rota 66, dizendo que a gente sempre tem que buscar qualquer momento, qualquer tempo, orientação de Deus e do Espírito Santo, né?
E ele coloca assim: os sentimentos fortes e pecaminosos não devem nos dominar, pois isto é mundanismo. E como estamos em um relacionamento profundo com Deus, o nosso afastamento provoca ciúmes em Deus. Ciúmes aqui, entre aspas, né? É uma forma de expressar algo que é humano num vernáculo, né? Pois não aceita arrogância, orgulho e inveja que isto é comunhão do corpo, né? E aí, é interessante isso, quando ele fala sobre isso, sobre a igreja também, sobre a nossa comunidade de fé. A comunidade de fé, ela é feita por pessoas imperfeitas. Logo, a comunidade de fé, a igreja não é perfeita. Nós não somos perfeitos. Nós somos um conjunto de igreja, eu e vocês, conjunto de igreja, que reunidos estamos numa comunidade de fé. Não somos perfeitos. Por isso nós, na igreja, devemos buscar sempre o irmão, meu, qualquer um, devemos buscar sempre a orientação de Deus e a presença do Espírito Santo, né? Porque ele fala ainda, pequenos detalhes ou pequenas palavras podem gerar grandes problemas. Dominar a língua é buscar sabedoria quanto a atitude invejosa, controlar as paixões que há no coração humano, que são a causa da contenda e guerra, fugir dos procedimentos que levam a agir como adúlteros diante de Deus, rompendo com ele a aliança, estabelecer a amizade com o mundo. Entendeu, meu irmão? E aí, ele fala, aí vai falar aqui, recalculando a rota, ele fala a seguinte coisa: as pessoas muitas vezes imaginam que a igreja é um lugar quase perfeito, mas a Bíblia mostra que as comunidades de fé são formadas por gente comum, feita de carne e osso. Nós todos temos problemas porque somos pecadores por natureza e cometemos pecado. A questão não são as dificuldades, mas a recusa em reconhecer e aceitar ajuda para resolvê-los. Com o poder da graça do Evangelho e os princípios de Deus, é possível vencer, aprender e crescer na fé. Isso aí, meu irmão, aprender e crescer na fé é entregar nossa vida, é entregar, buscar maturidade espiritual sempre, né? Que o Espírito Santo de Deus esteja sobre nós e que essa palavra, a palavra sempre nos divida e devemos nos expor, nos desnudar, pedimos perdão e não justificar o nosso pecado, mas sejamos justificados por Jesus Cristo. Deus nos abençoe.